Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal. Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo a mais esse vídeo que estamos gravando para você. Neste vídeo, iremos falar sobre variáveis. Eu convido você a pensar comigo agora um pouco em 3 situações. Vamos começar então pela primeira. Imagine o seguinte, você tem um quarto, certo? Nesse seu quarto você tem lá a sua cama, onde você dorme, certo? São lá os lençóis. E no outro canto do seu quarto você tem lá as demais coisas. Você tem lá suas cobertas, seus travesseiros, lençóis, você tem as fronhas que você utiliza, você tem as suas roupas íntimas, você tem lá os adereços que você utiliza, seja relógio, pulseira, colar, seja gravata, seja cinto, seja fivela, seja bolsa, se você é do sexo feminino, seja os seus pertences, que se refere às maquiagens que você utiliza, tudo lá, aquele monte, colocado lá. Todas as vezes que você precisar, você vai ter que ir lá no monte e vai procurar e baixar, certo? Diria que está bagunçado, desorganizado? Não, tudo depende do momento, da necessidade. Se você está na sua casa, é o que você pode ter naquele momento, você não tem salário para comprar nada, é aquilo que você tem, aquilo é o seu melhor, tranquilo. O que você pode fazer então para ficar mais fácil para encontrar as coisas é dobrar todas as roupas, as coisas, colocar em pequenos montes separados, de forma que depois você possa encontrar mais fácil. Um monte das calças, um monte das saias, gravata ali naquele canto, o relógio ali, as joias ali, as pinturas ali naquele canto no chão. Pronto, fica organizado. Vamos para uma segunda situação agora. A segunda situação é a seguinte, você compra várias caixas e começa a colocar essas coisas dentro dessas caixas. Ficou mais organizado? Opa, ficou muito mais organizado, você ficou até mais bonito, na verdade. Você vai lá e etiqueta cada caixa, coloca o nome da caixa, na outra aqui estão as roupas, aqui estão os cobertores, aqui estão os sapatos, aqui estão as roupas íntimas. Perfeito, tranquilo, é o que você pode fazer no momento. Agora vamos para uma terceira situação. Você então compra alguns móveis, compra um guarda-roupa, compra uma prateleira com espelho para você colocar, com gavetas e suportes para você ir no quarto. Então agora você tem um guarda-roupa onde você pode colocar as roupas que ficam suspensas com cabides, você tem lá as gavetas onde você pode colocar as roupas íntimas, você comprou uma sapateira onde vai só os sapatos nela ali, você sobre a escrivaninha que você comprou ali, você vai colocar as suas joias, os seus relógios, os seus pertences, de repente o cabide para suas gravatas, ficou muito mais organizado e cada coisa no seu lugar, não é verdade? Mas o que isso tem a ver? O que essas situações têm a ver com o Excel VBA? O Excel VBA, já te falei, nós falamos no vídeo anterior, dos nossos vídeos que eu vou deixar aqui para você, sobre a direita do seu vídeo, na parte de cima, falando um pouco sobre o VBE, que é a ferramenta que usamos para programar o VBA, onde colocamos os comandos, onde colocamos ali as ordens e instruções para o computador realizar, para que o VBA realize por nós as tarefas que nós precisamos que sejam feitas. E o VBA, para trabalhar com qualquer, aliás, não é só o VBA, qualquer ferramenta de programação que você for utilizar, eles vão ter que ter um local onde você vai armazenar as informações para trabalhar essas informações, os dados que você vai trabalhar, aquilo que você coletou, aquilo que é importante para a sua empresa. Aliás, tem empresa que só vivem de dados, a grande maioria delas. Se perder esses dados, a empresa fale. Então você precisa organizar esses dados, você trabalhar de forma correta. Se você não trabalhar esses dados de forma correta, você vai ter resultados errados, resultados inesperados. Em um dos meus vídeos, que eu agora não lembro qual foi, eu comentei de uma pessoa que ele fez um relatório, colocou todas as planilhas lá do Excel, colocou ali todos os gráficos, só que ele esqueceu de colocar uma última linha. Ele pôs todas, não copiou a última linha. Resultado disso, todos os gráficos gerados, todas as previsões acerca daquele trabalho deram erradas. E quando ele foi apresentar aquilo para os chefes, que já tinham feito as suas pesquisas e análises, eles observaram que não estava batendo. E era, no final da projeção dos anos que viriam, era absurdo o valor que eles iriam perder se seguissem aqueles dados que ele colocou, e ele perdeu o emprego dele. Então,
Você veja que é importantíssimo, tanto para você passar de função de cargo, você ganhar uma promoção no seu trabalho, você também pode perder o trabalho por causa disso, pela sua organização, por não saber trabalhar com os dados. Esse ambiente, essas 3 situações que eu falei, elas encaixam perfeitamente com variáveis. Variáveis em programação, não só no Visual Basic, não só no VBA. Quando eu falo aqui para você Visual Basic e VBA, eu estou falando da mesma coisa. Tudo bem? Nós já falamos que o Visual Basic, a diferença dessa linguagem de programação Visual Basic, que depois se transformou em VBA para ser usado no Office, está que o Visual Basic eu posso fazer programas executáveis que o cliente pode executar na sua máquina, qualquer máquina lá, instalar e usar. O VBA não, o VBA é o Visual Basic, mas precisa do Office, ou de um Excel, ou de um Word, de um PowerPoint. Ele precisa de um ambiente, de um host que ele trabalhe para estar aberto. Se eu fechar o Excel, você fecha o VBA também automaticamente, ele não fica aberto. Por isso que eu falo de um ou de outro, mas eu vou falar aqui Visual Basic na maioria das vezes. O Visual Basic também precisa dessas variáveis para trabalhar os dados. Variáveis são justamente esses espaços que você tem. Imagine o seu quarto como sendo a memória total do seu computador que você tem. Quanto maior o quarto, mais memória você tem. Quanto menor o quarto, menor memória você tem. E se você deixar ali tudo jogado, junto, amontoado, como na primeira situação, você vai encontrar os dados? Encontra. Mas você vai tomar muito tempo, você vai fazer com que o computador tenha que trabalhar muito mais para encontrar esses dados, para manipular esses dados. Isso pode causar um problema, pode causar um travamento do computador. Ninguém quer isso. Você travar um computador por causa da memória. E especialmente nos tempos passados. Hoje nem tanto, porque nós temos computadores com muitas memórias quando vem. Mas no passado as memórias eram pequenas. Então precisava-se trabalhar muito essa questão de manipular com cuidado a memória. Na questão de espaço, tá? Nós temos a questão de demora, de travamento de máquina, porque você não está sabendo trabalhar os dados. Aí nós vamos passar para a segunda situação. Essa primeira situação geralmente acontece com programadores iniciais que estão começando a programar, ou que estão aprendendo por conta própria e não têm a informação adequada, como você está tendo agora por meio desse vídeo. Eles não sabem manipular os dados, não sabem diferenciar os dados, acumulam todos eles e causa aquela confusão. No final das contas, consegue resultado? Consegue, mas não com a mesma clareza e com a mesma rapidez, a mesma velocidade que um profissional consegue. Na segunda situação, nós temos então o quarto já com caixas, e caixas nomeadas para cada objeto. Sim, você vai lá, mas veja só, todos estão numa caixa, não estão no lugar adequado. Imagine que uma camisa sua, que era para estar num cabide pendurada para não amassar, ela está dentro de uma caixa dobrada. Quando você tirar, ou você passa de novo, ou usa ela amassada. Entendeu? O que pode gerar problemas, porque se uma empresa depende exclusivamente da sua aparência, você já perdeu pontos por causa disso. De repente você nem consiga vender mais por causa disso. Se você é um vendedor, uma vendedora que tem que estar na estica, tem que estar na elegância. Se não, tudo bem. Funciona? Funciona. Você vai para o trabalho. Hoje em dia muita gente vai para o trabalho de short, de bermudão, até mesmo de chinelo, não é verdade? Cada situação, cada situação. Mas não é o cenário correto, adequado para se trabalhar. Aí é onde nós entramos na terceira situação. Essa terceira analogia do que eu quero falar sobre as variáveis, que é cada coisa no seu lugar, no guarda-roupa, no cabide, na gaveta, na caixa, dentro da caixa de maquiagem, sobre a mesa ali, cada coisa no seu lugar. Isso sim é que tem que ser feito. Esse é o entendimento de armazenamento de memória. Então você veja aqui, falando sobre dados, o que são os dados manipuláveis que você vai usar constantemente em programação? Nome do seu cliente, CPF do seu cliente. Nome é nome, CPF é CPF, RG é RG. Telefone é telefone. Cada dado desse é trabalhado de forma diferente. Datas são datas. Data não é texto. Data é uma data que é usado para fazer cálculos. Hora é hora. Então você veja, cada dado é um tipo de dado que tem que ser colocado no lugar certo. E toda a ferramenta de programação que se preze, ela permite que você utilize as variáveis para cada dado específico. E não é diferente com o Visual Basic. Você tem que ter a forma correta de manipular esses dados. Vamos então aqui para o nosso computador.
quero mostrar para você nesse slide, falando sobre os dados que o VBA suporta. Então nós temos o dado Boolean, nós temos o dado byte, occurrence, date, decimal, double, integer, long, object, single, string, variant. Cada um desses daqui é tipo de dado que você vai armazenar dentro de um espaço, dentro de uma variável. Vou falar um pouco mais já sobre variável. O que você precisa entender é que variável é um espaço onde eu armazeno informação, é um espaço onde eu vou fazer ali a colocação do meu conteúdo, vou armazenar um espaço na memória onde eu vou colocar. Então, imagine que eu vou armazenar então um espaço chamado gavetas para colocar as minhas meias e minhas peças íntimas. Vou criar um espaço chamado cabideiro, onde eu vou colocar ali as minhas camisas para ficarem penduradas. Vou criar um objeto chamado ali sapateira para colocar os sapatos, porque ali é o lugar de se colocar os sapatos. Aquele material foi preparado, elaborado para colocar os sapatos. Entendeu? O porta-joias para colocar as minhas joias, para pôr ali os relógios. Estojo de maquiagem. Então, cada analogia aqui seria isso, um tipo de variável Boolean, que são variáveis de decisões para sim ou não. Nós temos o byte. Entenda o seguinte, como o Boolean ali guarda 0 ou 1, é o menor valor que tem para armazenar. Então, quando eu armazeno o Boolean para uma informação de sim ou não, eu estou colocando 0 e 1. Isso é pouco espaço que eu vou usar na memória. Se eu precisar um pouco mais de memória para, por exemplo, colocar uma letra, como a letra A, por exemplo, ABCD, até 255 caracteres, eu posso usar o byte para colocar. Nós vamos conhecer mais para frente o comando chamado ASCII, que são comandos que trabalham com a tabela ASCII, que vai usar bastante o byte, que pode ser utilizado. Nós temos o occurrence, que é para moeda, para trabalhar especificamente com dinheiro. Quando eu vou trabalhar com moeda, eu uso isso aqui. Quando eu vou trabalhar com data, é o tipo date, para decimal, para números. Quando eu vou trabalhar com textos, tipo o nome completo da pessoa, caracteres que vão tomar muito espaço, então eu uso o formato string. E o maior deles é esse variant. O variant é o seguinte, olha aqui para mim na tela. Quando você não declara, quando você não diz para o VBA, vamos voltar a falar de novo aqui, novamente, sobre a linguagem do VBA, do Visual Basic, tá? Você precisa entender essa linguagem, você tem que aprender. Assim como se você quiser falar com um deficiente auditivo, você vai ter que aprender a linguagem dos sinais. Se você quer falar com uma pessoa que é de uma outra língua, de uma língua inglesa, você tem que aprender o inglês para poder falar. E não só aprender o inglês, você precisa aprender as conjugações, precisa saber se expressar com isso, então você vai se expressar, ainda que use o inglês, mas de forma errada. Vai pedir uma coisa e vai receber outra, se você não se contextualizar. De igual forma, existe a linguagem do VBA. A língua que eu vou comunicar-me com o VBA para que ele me entenda e faça o que eu quero. Eu digo ao VBA, faça isso, e ele vai entender o que é o isso e vai me dar uma resposta. Se eu disser para ele, VBA, faça isso, mas eu estou dizendo aquilo para ele, ele entendeu o que é aquilo, ele vai fazer aquilo e não isso. Dá para entender a analogia? É importante entender que toda linguagem de programação é uma língua que você precisa aprender para se comunicar com aquele programa, para te responder de forma adequada. Portanto, quando eu não declaro, quando eu não falo para o Visual Basic que eu quero que a minha variável, o meu espaço armazenado seja de um tipo, ele sempre vai criar esse tipo variant, que é um espaço longo, um espaço maior. Ou seja, suponhamos que naquele caso do sim ou não que eu falei, que é o nosso Boolean, uma decisão de sim ou não, ele vai guardar isso dentro de um variant, ou seja, um espaço que é enorme, gigantesco para colocar um textinho desse tamanho. Mas o espaço da memória está sendo usado desse tamanho. E quantas vezes você for utilizar aquele espaço, vários espaços para guardar pouquíssima coisa. Está compreendendo? Está entendendo? Está claro? Se não estiver sendo muito claro, depois você pode colocar nos comentários aí embaixo do vídeo e eu respondo para você, tento ajudar a esclarecer isso. Pesquise um pouco mais também que você vai encontrar informações. Vamos voltar aqui então. É importante então declarar para o nosso Visual Basic, para o nosso VBA, que tipo de variável eu estou armazenando, que tipo de dado vai ser armazenado, para que ele não use sempre esse variant, comendo tanta memória e travando o meu computador e não dando uma resposta certa, porque nem tudo eu posso colocar, nem todas as coisas. Tem uma das coisas, um tipo de string, por exemplo, que eu não posso colocar dentro do variant, mas isso aí é para um outro dia.
para um outro momento. Muito bem, nós temos o nosso Excel, lembrando que este meu Excel aqui é o Excel 2019. Já falei em outros vídeos, mas eu vou falar novamente. Nós vamos aqui, observe que nós não temos a guia desenvolvedor. Nós vamos então lá em opções, vamos em personalizar a faixa e aqui está desenvolvedor. Quando eu clico no item desenvolvedor, clique em OK, me aparece a guia desenvolvedor, onde eu vou poder trabalhar com as coisas do VBA. Posso acessar o VBA por aqui, posso acessar através de macros. Nós já falamos um pouco mais em outros vídeos sobre macro, você pode assistir depois lá, deixaria o link aqui para você assistir depois, se desejar. E posso utilizar a tecla Alt F11 para então trazer o VBE, nosso ambiente de programação. Lembrando que o VBE é onde eu vou dar ordens, vou me comunicar, vou dialogar com o VBA, certo? O VBA é o local onde eu faço um diálogo sincero e franco com a máquina. Eu tenho que ser claro. Vamos voltar aqui de novo na tela, por favor. Fala aqui comigo de novo. Eu sempre falo, em todos os vídeos, praticamente eu falo sobre isso, não vai ser diferente agora, eu vou sempre falar, porque é importante falar sobre isso. Você precisa ser claro, precisa ser legível, precisa usar a linguagem correta para falar com o VBA. Para que isso seja possível, você tem que pensar antes, escrever antes, anotar antes, fazer um rascunho, anotar, planejar, fazer o seu histograma ali, fazer o seu algoritmo, para depois você vir sentar e fazer a programação. Se você é do departamento de vendas, por exemplo, o departamento de vendas da empresa chega e diz para você, olha, Timóteo, eu preciso que você faça para mim uma tela onde eu possa colocar ali o nome do meu vendedor, tá? Eu ponho o código dele, aparece o nome dele com os dados dele e todas as vendas que ele fez em todos os anos, desde quando ele entrou na empresa até a hora que eu coloquei lá os dados. E eu quero que eu tenha uma opção de filtro que quando eu clicar ali eu possa selecionar por anos, por meses, por dia, por hora, por minuto, se for o caso, para saber o quanto que ele vendeu. E eu preciso que seja feito um gráfico que mostre isso tudo para mim. Então, como programador, o que eu vou fazer? Entendi? Vou começar a traçar o plano, vou começar a fazer o meu algoritmo. Vou então conversar com alguns vendedores, converso com essa pessoa, tiro mais informações dela, tem que fazer um briefing, né? Que é anotar ali todas as informações que eu preciso de cada passo que é tomado, o que é venda, como que vende, quando ele vende de tanto a tanto, tem comissão, não tem comissão, eu tenho que ver quais os dias que ele trabalha, tudo isso tem que ser anotado. Além disso, eu tenho que ir em outros departamentos que também dependem da venda desse departamento, para então ter uma visão ampla do negócio, enxergar e ver como que funciona e então fazer um algoritmo perfeito. Você está vendo? É assim que você tem que fazer. Você tem que tratar, criar, antes de sentar aqui para conversar com o VBA. Aí, munido dessas informações, munido desse algoritmo, você vai então, munido desse briefing também que você fez, você vai sentar agora com o VBA e vai começar a conversar com ele de forma clara. Já tracei as possíveis funções que eu vou utilizar, os possíveis comandos que eu aprendi que eu vou precisar usar, já pesquisei, para sentar e dar as horas. Vamos lá então. Lembrando disso, VBA então é meu ambiente de diálogo com o Visual Basic, com o meu Visual Basic VBA. Tudo bem? Entendido isso? Lembrando que eu posso aqui inserir então um módulo, já falamos sobre isso, mas só para lembrar, o módulo é o local, é o que eu uso para dialogar com o VBA. É como se fosse o Google Translator, né, o tradutor. É a ferramenta que eu uso para que, quando eu falar com o VBA, ele entenda o que eu quero e me dê a resposta que eu preciso. Muito bem, nós vamos criar então uma subrotina, um procedimento, um conjunto de informações, também chamada de macro por algumas pessoas. No nosso caso, nós vamos chamar de procedimento mesmo. Então vamos lá. Eu vou chamar esse procedimento de teste. Como é que eu faço isso? Com o comando sub, escrevo o nome que eu quero dar ao procedimento, nesse caso aqui eu vou chamar de teste, underline, variáveis. E observe que eu não posso, quando eu vou criar uma rotina, um procedimento, colocar acentos e nem espaço, certo? Isso é uma coisa importante. Como eu coloquei esse comando sub aqui, o Visual Basic vai entender que é um comando, que ele está criando um procedimento, ele vai reservar um lugar, então agora para conversar comigo. Ele vai criar um canal de diálogo comigo. Então quando eu aperto o Enter, automaticamente ele põe um end
sub, ou seja, final da subrotina, final do diálogo que vocês vão ter. Então, tudo que for colocado aqui nesse meio será, então, interpretado pelo Visual Basic. Veja que ficou azul aqui embaixo também, é porque ele está definindo e mostrando para você que o que está em azul pertence ao Visual Basic, que é a parte dele, a língua dele para você. E o que está aqui em preto que você colocou é o que você falou para ele. Teste, underline, variáveis, estou abrindo um espaço de diálogo com você, o Visual Basic. Eu vou conversar com você agora através de teste, underline, variáveis. Lembrando que eu preciso colocar esses dois abre e fecha parênteses. Se não colocar os parênteses aqui, não vai dar certo, não vai funcionar. Ele vai dar um erro. Tá? Entendido? Agora, um novo comando que nós vamos aprender para criar a variável é o comando chamado gin. Gin é um comando da língua do Visual Basic que me permite criar uma variável. Então, quando eu ponho gin, eu estou dizendo Visual Basic, quero criar uma variável chamada... As variáveis não podem começar com número, não pode ter os sinais, os caracteres especiais, como exclamação, arroba, essas coisas, ponto também não, mas pode ter underline, e pode ter letras maiúsculas ou letras minúsculas, não tem problema. Se eu disser então, gin, minha, underline, variável, se eu apertar um Enter, observe que eu vou para outra linha e automaticamente fica maiúsculo, sempre que fica maiúsculo, tá vendo? Porque é um comando maiúsculo e azul, é um comando do Visual Basic. Então ele já entendeu que gin, ele fez então, pegou um espaço na memória chamada minha variável, sem acento, sem espaço, sem nada, minha variável somente. Mas observe que eu não defini o nome da variável, ela não foi definida, só defini a variável. Isso significa, nós vamos entrar nesse caso aqui, ele vai criar uma variável booleana, ele vai criar uma variável byte, uma date, integer. Não, ele vai criar a última aqui, ó, a variante. Lembra que eu te falei que é a variável que tem maior espaço utilizado na memória. Isso vai me trazer, dependendo do programa que eu usar, nem vai rodar, vai travar, porque vou trabalhar com muitas informações. O que eu preciso fazer então? Eu vou no final da variável e acrescento o comando as. Esse comando as diz para o Visual Basic, vou criar uma variável do tipo, aí ele me abre as opções aqui para eu colocar. E eu vou dizer para ele que essa minha variável é do tipo string. Observe que ela aparece aqui embaixo, não é isso? Então, quando eu seleciono e desço para outra linha, o as ficou maiúsculo e o string ficou maiúsculo e ambas estão em azuis. Agora sim, eu falei certo. Eu usei aqui a minha pronúncia correta, usei a gramática correta para o Visual Basic entender. Gin, minha underline variável as string. Ou seja, crie uma variável chamada minha variável, um espaço na memória, e esse espaço vai ser para armazenar string, para armazenar textos. Tá? Muito texto. Por que eu comecei com a variável string? Pelo seguinte, até escrevi aqui variável errado. Minha variável as string. Observe que quando eu vou para a linha de baixo, eu escrevi minúsculo e a variável voltou no tamanho certo, para a posição o M maiúsculo e o V maiúsculo, porque eu declarei ela aqui em cima dessa forma. Então, para você saber que você está lidando com a sua variável. Se acontecer de você escrever e ela não ficar maiúscula, é porque você escreveu alguma coisa errada. Como eu coloco, então, o conteúdo dentro dessa variável? Usando o sinal de igual. Como nós iremos trabalhar com textos, nós temos que colocar abre e fecha aspas. Não tem como eu falar sobre texto, colocar um texto para variável, só quando for número ou conteúdo de outra variável, indicar uma outra variável, que eu posso fazer sem as aspas. Porque se eu colocar dentro da aspas, ele vai entender. Se eu colocar um zero aqui, por exemplo, é um zero, um texto zero. Então, este é o meu conteúdo de variável. Muito bem. Eu acabei de dizer para o Visual Basic, na linguagem do Visual Basic, que é para ele colocar abre e fecha aspas, este é o meu conteúdo de variável, dentro dessa variável. Nós aprendemos o nosso comando msgbox, quem acompanhou os vídeos anteriores. Quem não acompanhou pode depois dar uma olhada ou pesquisar. O msgbox nada mais é do que um comando do Visual Basic, uma ordem que eu dou ao Visual Basic
para exibir alguma coisa na tela para o usuário, para mostrar alguma coisa. Geralmente esse conteúdo vem dentro de aspas. Mas vamos ver aqui uma diferença do que é estar dentro de aspas e o que não é estar dentro da aspa. Se eu agora pressionar a tecla F5 ou clicar aqui no botão de executar, ou F5, ele vai então dar uma mensagem para o usuário. Vejamos como vai aparecer. Muito bem, minha variável. O que estava dentro da aspas, ele mostrou. Dentro da aspas está minha variável. Lembrando aqui que essa mensagem de texto do Message Box, ele não aparece aqui embaixo nas telas não. O padrão dele é aparecer aqui no alto, no meio. É que eu estou utilizando uma gravação da minha tela. Meu monitor é bem grande, eu reduzi aqui a área que eu estou utilizando. Então ele está pegando a área da minha tela, que seria isso aqui. Certo? Clico no OK, volto lá. Agora, se eu tirar essas aspas que estão aqui, eu vou dizer para o Visual Basic, então, através do comando msgbox, o nome da variável, mostrar o que está dentro dessa variável. Quando eu apertar o F5 ou clicar no botão de player, de executar, o Excel vai então mudar uma mensagem para o usuário que está mexendo no computador e vai mostrar o conteúdo dessa variável. Não é para mostrar mais esse nome aqui, é para mostrar esse conteúdo. Será que vai ser isso mesmo? Aqui está. Este é o meu conteúdo da variável. Quando eu clicar OK, eu volto para a tela. Está vendo? Eu disse para o Excel, o VBA, colocar esse texto dentro dessa variável, eu criei ela, e quando eu mando ele mostrar esse conteúdo, ele mostra. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar novamente essa variável e vou colocar aqui o conteúdo 0. Vou mandar de novo ele mostrar essa variável. Então, ele vai mostrar uma vez, vai mostrar, este é o texto, o meu conteúdo de variável. Depois, quando eu clicar OK, ele vai mostrar, então, o 0. E aqui eu vou colocar novamente um outro valor, nessa variável. Veja que todas as vezes que eu coloco um valor aqui, ele apaga o valor que estava. Então, antes ele era o conteúdo da variável, o primeiro conteúdo este é o meu conteúdo da variável. Aí quando eu coloco 0, ele tira este é o meu valor, apaga e coloca o 0. Depois eu apago de novo e coloco 1 e mando mostrar. Qual é nosso algoritmo aqui? Nosso algoritmo é Visual Basic. Eu criei um espaço para conversar com você chamado teste de variáveis. Quero que você crie uma variável com este nome e que seja do tipo texto. Quero que você coloque dentro dessa variável esse conteúdo. Mostre agora esse conteúdo. Agora altere o conteúdo para 0. Agora mostre esse conteúdo 0. Agora mude para 1. Agora mostre 1 e acabou o nosso programa. Vamos ver se é isso mesmo? Lá, este é o meu conteúdo da variável. Quando eu clicar em OK, ele já tirou, não tem mais. Agora ele é o 0 que está mostrando. E agora é o 1 que ele está mostrando. Então ele retoma porque terminou a minha ordem para o VBA. Porque eu declarei a variável como texto por uma finalidade. A não ser que no meio do percurso eu queira que ele some, mas não faça isso. Se você vai somar, coloque texto no texto, número nos números, para que a sua variável, para que o seu cálculo, o seu algoritmo ali não crie problemas depois lá na frente. Não fique confuso. Lembre-se, clareza é o seu objetivo. Clareza para quando a pessoa que for te substituir, você foi promovido na empresa, você agora é chefe, você vai liderar com outras pessoas, e aquele que vai ocupar o seu lugar, ele precisa, ao olhar o seu texto, ao olhar a sua programação, ele entenda. E te pergunte o mínimo possível. Isso vai render tempo para você, e tempo é dinheiro. Muito bem. Vamos agora supor que eu não quero mais que essa minha variável seja de texto. Eu quero uma variável de número para que eu possa fazer cálculos simples. Eu venho aqui e mudo. Eu posso mudar para integer, por exemplo. Veja que já fica maiúsculo. Integer é o tipo de dado que eu posso trabalhar com números, pontos e vírgulas, e que não vai ocupar tanto espaço na memória. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre o tipo de dados e o espaço que ele ocupa na memória, porque para nós isso não é importante agora. Para você não é importante isso, esquece isso. Só saiba que nessa regra, volta aqui na tela, que nessa regra que eu te mostrei aqui, do Boolean até o Variant, o Boolean é o que ocupa menos espaço e o Variant é o que ocupa maior espaço. E que eu preciso colocar para cada tipo de variável um tipo de dado. Se é texto, é string.
Se é data, é date. Se é número, pode ser decimal, que é decimal, dobro, integer, long. Todos esses aqui são textos. São números, desculpe. São números. O que vai mudar é a quantidade de casas decimais que eu vou trabalhar. Quanto maior, mais números eu for trabalhar no cálculo, do tipo cientista que vai trabalhar lá com números e números e números de forma, tem que ser um número long ali ou outros que ele possa trabalhar. Tá? Mas se não é, eu posso usar o decimal, eu posso usar o dobro e integer. Tranquilo. É isso que você precisa entender. Tudo bem? Até aí? Então eu vou dizer para ele que essa minha variável agora é para guardar número. Então eu vou dizer para ele que eu estou colocando o número 123. Então quando ele mostrar o texto para mim, ele está mostrando 123 número. Casa, centena, 100, dezena, 20, unidade, 3. 123. Eu posso realizar cálculos com isso aqui agora. Eu posso dizer que na minha variável agora, eu vou dizer para ela que eu vou pegar esse conteúdo que é o 123, então vou pegar a própria variável, que é o seu próprio conteúdo, para não ter que escrever de novo ali, para ficar mais fácil, e vou então multiplicar isso por 3. E depois que nós multiplicarmos por 3, eu quero nessa sequência, eu quero que ele multiplique primeiro por 3, e depois que ele divida por 2 e me dê o resultado. Vamos ver o que acontece? Eu coloco lá, ele diz que eu tenho então o primeiro conteúdo que eu tenho, o primeiro valor que aparece na variável é 123, e aí ele mostra aquela nossa função, o cálculo que nós fizemos, e o resultado é 184. Maravilhoso isso. Tá? Volta aqui para mim. Coisas fáceis. Eu costumo dizer que você não precisa entender de Excel para trabalhar com Visual Basic, o VBA. Não. Porque o Office, o Excel, na verdade é só um meio para você usar então o VBE e fazer a sua programação. Você precisa entender como o que, logicamente, se você vai fazer programação para trabalhar com o Excel exclusivamente, então você precisa entender, estudar, ter conhecimento do Excel, das fórmulas, funções, células, o que é, como funciona, o que vai dentro, o que não pode, formatação, essas coisas você precisa entender. Mas se o objetivo é fazer programação e você vai trabalhar com outras coisas que não vai envolver o Excel em si, tranquilo, você pode trabalhar. Você precisa entender da linguagem do VBA. Conhecendo essa linguagem, sabendo falar com o computador, ele vai te dar a resposta. E você pode lançar mão, não só quando você está programando aqui nesse ambiente, que é o VBA dentro do Excel, na verdade eu posso trabalhar com todos aqui dentro. Eu posso falar com Office, eu posso falar com PowerPoint, eu posso falar com Word, eu posso, na minha programação, dar uma ordem para ele criar um documento de Word com uma carta lá dentro já pronta e salva para o cliente. Eu posso fazer com que ele já gere para mim automaticamente, sem eu ter que abrir o PowerPoint, um arquivo de PowerPoint, um arquivo PPT-X, e dentro dele todos os slides que vão ser usados para aquela apresentação. E depois, se eu quiser, eu até posso mostrar aquilo também. Veja que as possibilidades são quase que infinitas. Sua imaginação é o seu limite. Então, o programador de VBA, através do VBE, pode fazer muitas coisas, pode adiantar muitas coisas numa empresa, pode extrapolar o que o Office pode fazer nos recursos. Estamos entendidos? Lembre-se, vamos relembrar, variável é um espaço que eu reservo na memória do meu computador para trabalhar. Tudo que é feito no computador, tudo é dentro da memória do computador. Ah, mas assistir um vídeo eu uso memória? Você usa memória. Porque, na verdade, quando você clica no arquivo para abrir um vídeo, o programa abre e começa a rodar lá o vídeo, o que você fez? O programa que abriu aquele vídeo disse para o computador reservar um espaço na memória para poder, então, executar aquele vídeo. Por isso, quanto mais memória você tem livre, mais flui o seu vídeo. Lógico que é um conjunto de coisas, né? Se a sua máquina também é poderosa, seu processador, tem tudo isso. Mas quanto mais potente é, melhor e mais fácil trabalha. Quanto menos você tem, menos recursos você tem, o vídeo tende a travar, a ficar parando, carregando, para poder dar continuidade. Áudio é a mesma coisa, uma foto é a mesma coisa, um texto que você vai escrever é a mesma coisa. Tudo usa um recurso da memória. E não é diferente no VBA. No Visual Basic eu preciso separar um espaço para colocar os dados que eu vou trabalhar. Quando eu entendo isso, que em cada variável eu ponho um tipo de dado, eu declaro uma variável para um tipo de dado. Se eu vou trabalhar com moedas, se dentro do meu conjunto de informações, de dados que eu tenho dinheiro, então
Eu vou usar a variável e vou declarar ela como de dinheiro, para que o dinheiro valeu eu possa fazer cálculo financeiro. Tá? Se é arquivo que vai trabalhar de vídeo, tem um tipo certo de variável para você trabalhar, para que você possa trabalhar aquele vídeo. Se é texto, tem o tipo certo. Se é cálculo com número, cada um, isso que você precisa entender. Eu tenho meu quarto, cada objeto que eu ponho, cada móvel que eu ponho na minha casa é porque eu necessito de um espaço específico para trabalhar. Aí é que está a diferença entre pessoas que entendem isso e não entendem. Essa vai ser a sua grande diferença, vai ser o seu diferencial como profissional, sério que você que você está aprendendo a ser agora. Você vai ter um entendimento de que tudo tem o seu lugar certo. Basta chegar numa loja, gostei desse guarda-roupa aqui. Aí quando você chega na sua casa, você descobre que aquele guarda-roupa não serve para o que você precisa. Ficou faltando espaço para alguma coisa, onde você podia colocar o cabideiro, você tem uma calça, uma saia, um vestido comprido, que justamente está bem em cima da parte que fica dobrado, não adianta. Teria que ter um espaço cortado para que a roupa toda fique ali, caiba. Então você veja, uma pessoa que não quer gastar dinheiro à toa, jogar seu dinheiro fora, ele pesquisa primeiro, vê a sua necessidade, aí então ele compra um móvel, segundo a sua necessidade, e a segunda coisa que ele vai ver então é a beleza e a estética. Porque o que está mais importante é a sua necessidade. E de repente ele até tem que fazer a escolha e fazer uma adaptação. Mas isso é normal, acontece em tudo. Obrigado por assistir esse vídeo, tenho certeza que você aprendeu muita coisa e que você hoje vai sair daqui mais capacitado do que você estava antes, que você provavelmente está pertíssimo de conseguir a sua promoção, você está perto de conseguir monetizar melhor os seus rendimentos. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal, clica no sininho para que você seja sempre lembrado dos novos vídeos que eu estou postando aqui toda semana e não perca nenhum deles. E compartilhe, compartilhe esse vídeo, para que assim outras pessoas também possam ter esse privilégio que você está tendo de aprender sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Excel VBA. Na dúvida? Ficou alguma coisa não esclarecida? Embaixo, nos comentários aí do YouTube ou do canal que você está vendo, seja do Facebook ou do Instagram ou de outro lugar, onde tem a possibilidade de colocar os comentários, coloque lá sua pergunta e eu tentarei responder o mais rápido que for possível. Um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Olá, meu nome é Timóteo, seja bem-vindo ao meu canal.